Palavra da Semana com Neville Johnson. Episódio 47. Precursores. Original publicado no dia 12 de agosto de 2019. Bem-vindos novamente ao programa Palavra da Semana. Hoje falaremos sobre precursores, um tema subjacente encontrado nas Escrituras, o qual às vezes é mencionado como primeiros frutos. Temos que entender isso por causa do que Deus estará fazendo durante os próximos anos. Precursores são aqueles que vão primeiro, à frente, e geralmente encorajam outros a seguirem. Josué e Caleb foram precursores, pois entraram na terra prometida antes dos outros. Foram os únicos que voltaram com a informação de que havia gigantes, mas que poderiam conquistá-la, ou seja, que eles entraram e passaram por experiência e agora os outros também poderiam fazer o mesmo. Infelizmente, aquela geração levou 40 anos e morreram no deserto. É muito importante entender sobre precursores. Enoque foi um deles, e hoje temos o exemplo de que é possível caminhar com Deus e ser trasladado. Jesus também foi um precursor. Ele foi o primeiro a passar pela experiência de ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 23. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Apocalipse 14, 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Notamos isso pelas Escrituras. No entanto, o diabo também tem seus precursores. Na história, vemos os precursores do anticristo que há de vir. Nas Escrituras, há menção de um homem chamado Antíoco Epífanes. Seu nome significa Deus manifesto. Ele odiava os judeus, saqueou o templo em Jerusalém, ofereceu um porco no altar. Muitos teólogos dizem que ele é o anticristo, que já veio, já existiu. É uma doutrina falsa. Ele simplesmente foi um precursor, uma ilustração do anticristo. Alguns ensinam que Nero foi o anticristo e que agora estamos vivendo no milênio. Não, ele foi um tipo de anticristo, tinha o espírito do anticristo, mas não foi o anticristo. Assim aconteceu com Hitler, Stalin, etc. É dessa maneira que a falsa doutrina vem. O anticristo está na terra, mas ainda não se manifestou. Se não entendermos o princípio dos primeiros frutos, teremos problemas com confusão e doutrinas. Atualmente, há uma confusão exacerbada no corpo de Cristo quanto ao arrebatamento. Quando? Como? Qual o significado? Claro que creio no arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui lemos sobre o arrebatamento claramente. Muitos, inclusive pentecostais, ensinam que isso poderá ocorrer amanhã. Se isso ocorresse, seria um desastre absoluto, pois milhões de pessoas ainda não ouviram o Evangelho. Ele virá em breve, mas não tão cedo assim. A palavra arrebatamento não aparece nas Escrituras, no inglês, mas é uma palavra usada que significa ser arrebatado ao céu, levado ao céu com o Senhor. Apocalipse 12, 1, 2. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Segundo as Escrituras, vemos que na igreja há uma companhia que está pronta para nascer antes dos outros. Estamos muito próximo desse momento. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e, sobre as cabeças, 7 diademas.
e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. É uma passagem interessante, sabemos que gera muita controvérsia. No entanto, não é tão complicado. Verso 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Há duas mulheres mencionadas no livro de Apocalipse. A do capítulo 12 é a igreja. A do 17 é a falsa igreja, a meretriz embriagada com sangue dos mártires. Veja Apocalipse 17. No capítulo 12, a mulher, a igreja, dá à luz uma companhia de precursores que foi arrebatada diante do trono de Deus. Precisamos entender isso. Verso 14. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Toda vez que você lê tempo e tempos e metade de um tempo, significa 3 anos e meio, fora da vista da serpente. A Igreja da Luz é uma companhia de precursores. O diabo está enraivecido e quer destruí-la. Estamos vivendo muito próximo do tempo quando isso começará a se desdobrar. Lemos que ela foi levada ao deserto. Realmente não é o que é o deserto. Não sei o que realmente é, pois poderia ser várias coisas. O melhor modo de entender isso é que a igreja ficou escondida. A palavra para deserto no grego é eremos, que mostra a ideia de um local separado e solitário. Ali ela foi preparada, ensinada e alimentada por 3 anos e meio para ser a noiva. Não entendo toda a implicação disso. Estamos nos aproximando desse período. Esses são os precursores do arrebatamento, os quais protegerão a mulher. Eles protegerão, prepararão e alimentarão a igreja por 3 anos e meio. Ela será protegida, ensinada e alimentada para o arrebatamento. Cantares 3:6. Quem é esta que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? Ela sai do deserto com os frutos do Espírito. Ela é a noiva e o arrebatamento ocorre. Ela está pronta para ser arrebatada, como uma noiva perfeita. Se o arrebatamento acontecesse amanhã, ela não estaria pronta. Ele virá para uma igreja perfeita. Como ela poderá ser? Ela finalmente será arrebatada, sem mancha nem ruga. Agora vem a parte ameaçadora. Ela escapou do anticristo e ele está furioso. Ainda estamos em Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, os quais guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem é o resto da semente? Esses são cristãos que ainda estão vivendo no átrio. Eles não estavam ouvindo ou entendendo os profetas, as águias. Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Não se pode mudar o que está escrito. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esse é o governo do anticristo. Os cristãos que habitam no átrio não sobreviverão o que há de vir, não sobreviverão à ira do anticristo. Não disse que não irão para o céu, mas não sobreviverão o que acontecerá na terra. Somente 40 por 1. Ele não disse 60 ou 100 por 1, somente 40 por 1. Eles estão no átrio. Lemos que assim como foram nos dias de Noé, assim será. A Bíblia diz que um dia Enoque estava andando com Deus e não voltou mais. Ele foi um precursor. Muitos experimentarão isso, mas voltarão para alimentar a igreja no deserto. Ele viu a volta do Senhor, apesar disso ter acontecido tanto tempo atrás. Judas 1:14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Essa foi uma das primeiras profecias na Bíblia, algo que aconteceu há muito tempo atrás, antes do dilúvio, dizendo:
Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Enoque foi um tipo profético de um povo específico na igreja do final dos tempos. Foi o precursor de muitos que seriam como ele. Ele foi a 7ª geração de Adão. O número 7 significa algo completo. Ele viu a vinda do Senhor. Ele viveu em um tempo especial, como se fosse o início da civilização. O pai de Enoque, Jared, era um descendente direto de Sete, o qual era de Adão. Enoque nasceu 622 anos após a criação de Adão. Portanto, Adão ainda estava vivo quando Enoque nasceu. Eles viveram ao mesmo tempo por 305 anos. Eles tinham muito o que conversar. Adão teria contado as maravilhas do Éden. Não sabemos quanto tempo ali habitou antes da queda. Deviam ter muito o que conversar. Jesus falou que, e como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vejamos Mateus 24, 37 e Lucas 17, 26. Aquilo que ocorreu nos dias de Noé acontecerá novamente antes do Senhor voltar. Muitas coisas ocorreram. Metusalém, filho de Enoque, viveu por 969 anos. Quando faleceu, o dilúvio aconteceu. A geração de Enoque estava viva até o momento do dilúvio. Em Gênesis 6:3, o Senhor acabou com aquele mundo, pois disse: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Enoque foi trasladado. Ele foi tipo do varão mencionado em Apocalipse 12. Ele foi ao céu várias vezes. Noé e sua família passaram pela tempestade no deserto. Eles estavam protegidos. Muitos morreram no dilúvio. Vemos essa situação novamente.